Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar e vamos dar início então à nossa meditação na Palavra de Deus, né? Nesse tempo em que a igreja não pode, não só ela, né, mas também ela não pode se reunir. Estamos aí privados, né, da reunião presencial, mas temos muito que agradecer a Deus porque Deus nos tem dado meios, recursos, inclusive para estudar a palavra dele, o que é mais importante. Então nós vamos orar e na sequência daremos início ao nosso estudo dessa noite. Oremos. Senhor, muito obrigado pela noite, obrigado pelo dia que está se findando, obrigado, Deus, pela tua presença marcante conosco em nossas vidas. Quero te agradecer e pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trate, ó Deus, das nossas vidas. Por favor, Senhor Deus, faça de nós e em nós a tua vontade. E nessa noite, ó Deus, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, ó Deus, e guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Obrigado porque nesse tempo de crise, de dificuldades, o Senhor tem sustentado a tua igreja, ainda que em meio a choros, a dificuldades, ó Deus, das mais diversas. Quero te agradecer pelos irmãos que estão juntos agora, ó Deus. Obrigado pela presença de cada um, pela disposição de cada um. Quero te agradecer por cada família reunida aqui agora e peço a Deus sobre a vida deles as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e em nome dele eu te agradeço. Amém. Irmãos, nossa proposta para as quartas-feiras ainda está sendo o Sermão do Monte, né, numa avaliação cuidadosa. A parte que nós estudaremos hoje é o 6º capítulo de Mateus, então parte ainda do Sermão do Monte, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, o Senhor absoluto sobre tudo e todos. Então, o 6º capítulo, versículo 1 ao versículo 4. Então, Mateus, no seu 6º capítulo, 1º versículo ao 4º versículo. Por que do 1º ao 4º? Ainda que na nossa versão, como por exemplo na revista Almeida atualizado, ela vai dividir no 1º versículo, depois do 2º ao 4º. Mas a leitura ela é boa, é interessante, é justa com os originais gregos. A leitura do 1º ao 4º versículo é um bloco só. E aí diz então assim o texto sagrado: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então até aqui o nosso bloco de hoje, para a nossa meditação, para o nosso estudo. Lembrando que até aqui nós estivemos lendo, né, no capítulo anterior, nos versículos que nós estudamos, que Jesus citou o Antigo Testamento numa visão complementarista, né? É algo que ele vai fazer com excelência, como nós vimos aí. Ele não invalida a lei, não derruba a lei, mas ele intensifica a lei, ele traz algo a mais, sem dúvida, para complementar, sendo que ele é o Senhor absoluto, o Senhor acima, inclusive, da igreja, é o cabeça da própria igreja, que é dele. Irmãos, agora, a partir daqui, desses 4 versículos, eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos sobre a realidade da assistência cristã. Isso nos é possível, nós vamos entender sempre o sentido do texto, mas uma das aplicações dele aqui é justamente essa, né? O entendimento da realidade e da assistência cristã. Como é que é isso? Né? Como que tem que ser a assistência cristã? Lembrando que não deve ser mero assistencialismo, a igreja não se constitui num centro de ação social, mas ela tem a sua responsabilidade social, sem dúvida alguma. Isso é importante pensar aqui. No versículo 1, como nós acabamos de ler, diz: guardai-vos. Esse guardai-vos aqui foi traduzido do grego proselko, do grego, que além de outras possibilidades aponta para tomar o devido cuidado, ser cauteloso ou aplicar-se a si mesmo, né? Ser aplicado aquela ideia de ter boa postura. Então, quando Jesus, continuando a sua instrução, né, no mais belo sermão então,
pregado pelo maior de todos, a saber, o Senhor Jesus, ele começa então o bloco que nós estamos lendo e meditando, dizendo, tomem o devido cuidado. Né? Tomem o devido cuidado com o quê? Né? Nós já vimos aqui na nossa versão, está bem colocado, de exercer a vossa justiça. No entanto, só tem um questionamento aqui para a justiça. Eu sei que tem manuscrito grego, alguns, que vai usar a palavra lá do original, vou citar para os irmãos tomarem conhecimento, dikaiosine, que pode ser traduzido como justiça, mas eu quero usar aqueles, inclusive o majoritário, que traz o termo grego, né, eleomúsine, que aponta para doação aos pobres, ato de misericórdia ou ajuda. Essa palavra ela vai repetir algumas vezes nesse bloco, por isso que o primeiro versículo é um bloco, até então do primeiro ao quarto versículo é um bloco, é um erro, né? A minha avaliação aqui é um equívoco, é um erro da tradução, cortar o texto, né, em momento indevido, como fez aqui, isolando o primeiro versículo e começando depois a leitura a partir de um título, a partir do versículo 2. Então é um equívoco. Do versículo 1 ao quarto versículo, então nós temos um bloco aí dentro de um assunto só. É um assunto só. Então Jesus diz, tomem o devido cuidado, né, quando vocês forem então doar, quando forem assistir alguém, fazer alguma doação aos pobres, quando forem exercer misericórdia com alguém, tomem o devido cuidado. Então essa expressão do mestre, esse diante dos homens aqui, há uma raiz grega aqui, que o emprostem do grego, que aponta para na frente do templo ou à vista de, diante do rosto de alguém. Então tomem o devido cuidado, tenham postura quando forem então fazer uma doação a quem de fato precisa, ou exercer misericórdia, tenham o devido cuidado, né, de não fazer na frente então dos homens ou como os religiosos da época que Jesus critica, né, que faziam simplesmente para mostrar. Quem aqui não lembra, né, daquela crítica que Jesus fez quando ele passou a observar os judeus que traziam as suas ofertas, né, volumosas, colocavam no gasofilácio, e aí ele destacou a viúva que colocou uma moeda, né, lá no gasofilácio, mas era a moeda que ela tinha, era a parte, né, a doação que ela dava com sinceridade, né, com amor. Já fiz um estudo no texto, ao que tudo indica, é o dízimo dela, aquilo que até faria falta, mas ela deu. Então fez de coração, ao passo que os judeus faziam para mostrar, né, sacos de dinheiro, um volume. Então era na frente do templo, diante dos homens, para alcançar aí o elogio deles, né? Jesus também falou isso em relação à oração, nós vamos estudar, que os judeus gostavam de orar em pé nas praças, né, nos cantos, lá nas sinagogas, para serem vistos dos homens. Isso é um problema. Então aqui, essa questão de ajudar, de exercer misericórdia, assim como a questão da oração, né, assim como a questão do jejum, nós vamos chegar lá, mas em primeira mão a questão da ajuda, foi traduzida aqui como esmola, mas eu sei que esmola tem uma conotação um tanto quanto pejorativa no nosso contexto. Então entendam bem aqui essa expressão de onde foi traduzido do grego, que aponta então para exercício de misericórdia, para a doação àqueles que de fato precisam, ou aos pobres. Isso não significa então dar algumas moedas a alguém que está aí, que se constitui num pedinte. Não se trata disso, tá? Mas uma ajuda consciente, coerente, né? Uma ajuda responsável àqueles que de fato precisam, sem dúvida. Isso é muito importante. Aí o texto continua, versículo 1, com o fim de serem vistos. Aparece aqui uma palavra, o theomai do grego, que aponta para como teatro, né? Algo para impactar o espectador. Assim faziam então os atores, não é diferente nos dias atuais, pessoas que então queriam impactar o espectador. Jesus está dizendo, tomem o devido cuidado quando forem exercer misericórdia, ou quando forem doar alguma coisa para alguém que de fato precisa, para um pobre, para alguém necessitado, tomem o devido cuidado de não fazer isso como os judeus que iam para a frente do templo para impactar o espectador, para impactar aquele que está assistindo. Isso é um problema. Então nós devemos tomar todo cuidado para, inclusive, exercer a assistência cristã. Eu tenho dito que a assistência cristã, ela tem que ser cuidadosa, cautelosa. A Bíblia me ensina, inclusive, a ajudar pessoas que de fato precisam. Não é aleatório, não é o léu, como muita gente acha. Que a gente, inclusive, acha que não, a igreja tem que dar. Não, a igreja tem que dar com consciência, com coerência, como diz a própria Escritura, a começar dos da família da fé,
né, dos domésticos da fé. Lembrando que a Bíblia também vai dizer na fala do apóstolo Paulo, se não estiver enganado, aquele que não trabalha também não coma. Então a igreja não pode também sair por aí jogando cesta básica, ou dando cesta básica, ou qualquer outra coisa, ou dinheiro, ou pagando conta, de maneira incoerente. A assistência cristã ela é com coerência. E é lógico que no primeiro versículo aqui nós aprendemos que ela não deve ser exercida como para agradar aos homens, não deve ser um teatro, sem dúvida. Né? Jesus diz, não façam isso como os judeus que vão à frente do templo, tomem o devido cuidado ao exercer misericórdia, tomem o devido cuidado ao dar alguma coisa para aquele que de fato precisa, para o pobre, tome o devido cuidado de não fazer isso como um ator, como alguém que quer agradar o espectador, como alguém que quer agradar um outro que está assistindo. Isso é um problema. A tradução possível aqui do texto grego, ainda que fique um pouco difícil o entendimento, talvez eu seguir aqui a ordem do texto grego, mas em partes, né, fica meio descombinado, mas para ajudar aí o entendimento nosso. O texto diz, tomem o devido cuidado também de que os atos de misericórdia de vocês não sejam feitos como teatro aos homens, em direção à frente do templo e por eles, a saber, por homens. A menos que não o fizerdes ou não fizerem isso, recompensa não tendes. Se vocês fizerem, não vão ter recompensa, não tendes junto ao Pai vosso que está no céu. Se fizer teatro, se a ajuda da igreja for por mero teatro, é lógico que, inclusive, a nossa igreja presbiteriana do Brasil trabalha com documentos, tem relatórios, né? Contabilizamos, mas isso é bom, é lógico, isso é uma questão de cuidado, de zelo. Por outro lado, deve nos trazer também a devida preocupação para não fazer, de repente, algo para ter número, para ter volume, né? Entregamos tantas cestas básicas, é só para ter volume. E às vezes há uma disputa, né? Nós assistimos tantas pessoas, nós pagamos tantas contas aí, né? Então, na verdade, a assistência cristã é cautelosa. Não é para, no caso aqui, com o devido cuidado, porque ela não é mero teatro, não é mero volume, não é isso. Muito embora, como já disse, no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, aí com o entendimento dos irmãos que não são da nossa denominação, mas que estão nos acompanhando, mas eu quero me ater os que são presbiterianos aí agora, estão nos acompanhando, para que entendam que os relatórios é para nos fazer pensar, né, que nós precisamos agir mais diante de Deus. Não é para exibicionismo, não é para volume, não é para um teatro, não é para isso, senão perder o valor não tem sentido. A assistência cristã em primeira mão, então, que eu aprendo no contexto, ela não é um teatro, não é um mero teatro, não tem como. Então, Jesus, inclusive, critica os religiosos do seu tempo, os judeus, inclusive muitos deles, que eram atores, que faziam teatro, que davam, que oravam, que faziam, né? E Jesus até disse, vocês oram e depois corrompem lá a viúva, o órfão. E aí Jesus chamou também, disse para eles que eles eram como sepulcros caiados, né? Na época, inclusive, quem era colocado no chão, passava-se o cal em cima para evitar, segundo alguns, contaminação e para marcar um túmulo, mas por dentro, apesar de por cima estar branquinho, bonito, por dentro nós sabemos o que tem de um túmulo. Tem, no caso lá, alguém em decomposição, que não é nada agradável. E aí Jesus, ele critica isso. E no que diz respeito à assistência cristã, né, entendam bem, para nós foi traduzido como esmola, eu já falei, mas aqui é uma questão de assistência com coerência, com prudência, né, uma questão de exercer misericórdia, né, e aí exercer misericórdia, mas não como um teatro, né? Como eu sou piedoso, tá vendo? Eu ajudei 30, eu ajudei aquele, até constrangendo quem recebe ajuda. Vamos pensar do ponto de vista de quem recebe ajuda, irmãos. Não é sem razão que, inclusive, muita gente tem dificuldade em dizer que precisa de ajuda, porque ela tem medo de depois virar refém, de ficar sendo falada para todo canto, porque aquele que ajuda, ele quer depois, como alguém que está no teatro, mostrar, olha como eu fiz, olha como eu sou misericordioso, olha como eu sou bondoso, olha os meus atos de misericórdia. Aliás, aquele que de fato precisa, não pode ter nenhum constrangimento em pedir ajuda, em se mostrar alguém que de fato está numa necessidade, mas aqueles que ajudam
devem tomar todo o cuidado. E aí eu chamo a atenção de todos os membros da igreja, seja qual denominação for, agora, mas voltando para a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu quero chamar a atenção de todo o povo, mas também da nossa liderança, os nossos diáconos, os nossos presbíteros, tomem o devido cuidado no exercício da misericórdia e no exercício, então, da assistência. Não pode ser mero teatro, tem que ser de fato e de verdade, com a cautela devida. O texto vai nos ensinar a não usar de maneira equivocada a língua nesse tempo, não constrangendo, inclusive, aquele que precisa de ajuda. Como eu vinha dizendo, tanta gente às vezes passa necessidade e não relata porque tem medo. Não, o que vão dizer de mim, vão falar de mim, não vão guardar segredo. Então, a assistência cristã não é um teatro. Diferente do mundo, que é um teatro. Nós estamos vendo isso agora, no momento de crise como nós estamos vivendo, nós estamos vendo gente fazendo teatro por aí. Politicagem por aí. A igreja não pode seguir no mesmo caminho. A igreja, nessa sociedade corrupta, nesses dias maus, né, sempre existiram dias maus, sempre foi complicado a humanidade, mas a igreja, nesses dias complicados de corrupção, ela tem que ser um diferencial. A maneira de darmos assistência aos nossos irmãos, amigos e conhecidos deve ser diferente. E não pode ser mero teatro. Então é o devido cuidado que Jesus quer que tomemos. Tomem o devido cuidado quando forem exercer misericórdia, quando forem então doar alguma coisa para um pobre, para alguém que de fato precisa. Tomem o devido cuidado. E que cuidado é esse? De não fazer teatro, de ser o mais sensato possível, né? Ser reservado, ter boa postura, de ser cauteloso então. Em primeira mão, irmãos e irmãs, a assistência cristã não é mero teatro, não pode ser mero teatro, não pode ser competitividade, não pode ser, competir, para quê? Não pode ser. Né? Nessa época, nós doamos tantas cestas, nós doamos tantas máscaras, tá, muito bem, mas cuidado com o teatro, cuidado com a aparência, cuidado é o que o Senhor Jesus pede. Até porque, irmãos, nós somos cristãos, olhamos para a Escritura. Se Deus reprovar a nossa atitude, do que vale? E Deus, no caso na pessoa do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pede esse cuidado, inclusive em proteção com aquele que vai receber também ajuda. Tá? Então é importante pensarmos nisso. Ok? Bom, o versículo 2, ele diz, quando deres esmola, e aí a esmola é a mesma palavra, né, do contexto anterior. Eu sei que a revista Almeida, a revista é atualizada, ela traduziu o primeiro versículo como justiça, mas já disse para os irmãos que muitos manuscritos eles seguem com a mesma palavra. Para a esmola, do versículo 2 é a mesma que está aí no versículo 1 para justiça. Então, está se tratando então de exercício de misericórdia ou de doação aos pobres o tempo todo, do primeiro versículo ao quarto versículo. Tá? Por isso que eu estou dizendo e tratando aqui que é um bloco só no texto grego. É uma parte, então, do Sermão do Monte, tá? Chamado aí de perícope, ou seja, algo que tem começo, meio e fim, e está bem delineado aí, ou delimitado. Tá certo? Bom, versículo 2. Quando, pois, deres, então, a esmola, ou quando, pois, exercerem misericórdia, ou derem ajuda a alguém que de fato precisa, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esse deres aqui vem do poel, do grego, que é fazer, construir, promover, ser o autor de algo. Quando você promover alguma coisa, quando você for o autor de algum projeto, tome o devido cuidado para não sair por aí tocando trombeta, para não achar que a partir daí você constrói méritos para você. Tá? Então, tomar todo cuidado, tomem todo cuidado com toque de trombeta. Gente, isso é sério demais. É palavra do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nós temos todos que ouvir, acatar, nos curvar diante da fala do Mestre e tomar o devido cuidado. Né? Nós já estávamos estudando o Sermão do Monte antes de vir a pandemia, mas hoje eu vejo, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito propício, assim como toda a Escritura, é claro, mas para o dia de hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, é propício aqui avaliar esse texto, tendo em vista que muita gente vai perder, ou como já perderam entes queridos, e vão precisar de apoio, de ato de misericórdia, de ajuda, mas também tem muitos irmãos, amigos, conhecidos nossos,
que perdem o emprego, já perderam, quem sabe, vão perder, vão passar dificuldade e vão precisar da ajuda. E como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos exercer essa ajuda? E quando Deus quiser que eu atenda alguém, que eu seja o autor, que eu faça, que eu construa alguma coisa de bom para o outro, como é que eu vou fazer isso? A partir do toque de trombeta, expondo inclusive aquele que é ajudado, nós temos que tomar todo cuidado. Todo cuidado é pouco, sem dúvida alguma. Tá? Então diz, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Hipócritas aqui vem do hipócrites, do grego, a raiz, que aponta para o ator, naquele que usa máscara. Na época lá já haviam os teatros e os atores que usavam as máscaras, né? Hipócritas era a máscara que eles usavam. Então também aponta para a pessoa de duas caras, né? Então, ou dupla personalidade. A assistência cristã é a partir de alguém que, lembrando, estou tratando como assistência cristã porque é a assistência exercida por seguidores do Senhor Jesus Cristo, por seguidores do Mestre. E Jesus é alguém que não tem duas faces. Jesus não é de dupla personalidade. Vamos lembrar disso. Então Jesus é alguém de, como já tenho falado aqui, né, de algo, de um caráter extraordinário, né, inalcançável, eu sei, mas é o nosso modelo a ser seguido. E aí o que ele nos indica aqui é que quando eu for ajudar alguém, então eu não posso ser como um ator. Já falamos que não é mero teatro, mas ele continua dizendo, não toque trombeta. E com isso, então, não seja como aqueles que são hipócritas, atores, pessoas de duas caras, que estão nas sinagogas, nas ruas, e que querem, então, a glória para si, querem ser glorificados pelos homens. E aí eles já recebem a sua recompensa. Pessoas, então, que querem os méritos para si, são meros atores, e não têm o prazer de fazer por ter aprendido com o mestre, por ter recebido do mestre. Então o cristão é aquele que faz, mas de uma maneira que ele não toca trombeta. Com isso eu aprendo no texto em segunda mão que a assistência cristã não é politiqueira. Irmãos, e sempre houve a política, boa política, e bom lembrar que Deus é que constrói, que instituiu o Estado, assim como outras coisas, como a igreja, como a família, como o trabalho, enfim. E é Deus, então, que conduz, mas a política esteve, desde há muito tempo, está corrupta. Né? E os politiqueiros se mostram não só na política, não é só aquele que é chamado ou exerce um cargo, não é só aquele que está prefeito, que está governador, que está presidente, que está vereador, que está deputado, que está senador, lembrando que esses cargos todo mundo tem que lembrar que é passageiro, como tudo na vida do homem, não é um problema só deles, muito embora deles também, né? O ser politiqueiro. A quantidade de gente que não é político até fala assim, não gosto de político, mas é politiqueiro. É politiqueiro terrível na igreja. É alguém que faz mal às pessoas porque ele faz exatamente como está, diferente do que Jesus quer que se faça. E ele é alguém que a crítica do versículo 2 alcança. Porque ele é alguém que toca trombeta, é alguém que é um ator que usa máscara, que tem duas caras, que abraça a pessoa, mas depois vira as costas, né? Sente até náuseas, dá vontade de vomitar nele, porque diz, credo tal pessoa, né? Então é alguém que não é sincero, que tem duas caras, que tem duas faces, é um problema. Lembrando que a assistência cristã começa com os mais próximos, com aqueles que estão mais próximos. Os da família da fé em primeira mão, como destaca o apóstolo Paulo. Por isso a igreja não pode ser, vamos dar esses trabalhos para quem quiser, não. Vamos com coerência, quem é? Nós vamos levar ajuda, para quem é? E para quem nós vamos levar ajuda, né, nos meios que a igreja tem, vamos levar com cautela. Não indo contra o que o mestre ensinou. Não sendo, então, alguém que toca trombeta. Alguém que, na verdade, vai como um ator, que tem duas caras. Nada disso. Não, vai ficar aqui entre nós, né? De repente leva ajuda para o que precisa. E aí, virando as costas, quando ele sai da presença daquela pessoa que recebeu ajuda, ele já sai falando para todo mundo. Contabilizando. Né? Então, é o politiqueiro que precisa de mérito. Sem dúvida. E o nosso povo já tem sofrido demais aí. No chamado secular, tem um problema, né? Secularizar as coisas é um problema. Mas o nosso povo já está sofrendo demais com a politicagem. Então a igreja não pode tomar o mesmo rumo, não. Então os pastores
presbíteros, diáconos, povo como um todo, né? No caso da nossa denominação, a estrutura é assim, outros irmãos queridos de outras denominações, na estrutura da sua igreja. Não pode ser de uma maneira igual ao mundo, não tem como, então de uma maneira politiqueira. Não, olha, eu fiz, tá vendo como que eu sou um pastor piedoso? Eu fui lá e socorri 7 pessoas, socorri 3 pessoas, tá vendo como que é? Eu socorri o irmão e tal. Não é de maneira politiqueira, não pode ser. Pois não, temos uma participação. Nós temos 2 participações. Paulinho lembrando do versículo 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Muito bem lembrado. Participação também do nosso irmão Rafael. Em tempos de redes sociais, vemos tudo esse tocar, aliás, vemos muito esse tocar trombeta para a caridade. A pessoa faz, mas tem a necessidade de divulgação. Exato. Isso é um mal, é uma desgraça para quem faz isso. Obrigado ao Paulinho aí e ao Rafael pela participação. Muito obrigado, irmãos. E é isso mesmo, na verdade, hoje em dia, com a facilidade de comunicação que ajuda, né? Tá aqui uma prova, nós estamos podendo estudar por causa da tecnologia. Por outro lado, muitas vezes estraga, né? Que as pessoas querem mostrar, e aquele que tem uma boa intenção, e aquele que está no estilo de vida cristão, que quer o caráter de Cristo para a sua vida, ele é cauteloso, não importa, mas ninguém vai ver que eu fiz, não importa se ninguém vê, não importa. Na verdade, Deus é que está vendo, e o texto vai mostrar isso, vai fechar com isso. As pessoas têm uma mania de achar, mas as pessoas têm que ver, mas e se as pessoas não virem, eu, pastor, fazendo, as pessoas não têm que ver, quem me justifica é Deus, as pessoas não têm que ver, mas se não me virem eu, o presbítero, fazendo, mas não tem que ver, mas se não me virem eu, o diácono, fazendo, mas se não me virem eu, membro da igreja, fazendo, não tem que ver, Deus é que tem que olhar, Deus é que tem que ver. Tem que tomar um devido cuidado, até certo ponto eu entendo, como já falei aqui no início, os relatórios, né? Eu entendo, Deus me chamou para junto dele, em Cristo Jesus, de novo aqui aos irmãos presbiterianos, Deus me chamou, né, para junto dele, eu sou cristão, Deus me chamou para servir no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu amo. Mas aí, no nosso contexto, eu vou dizer que temos que tomar muito cuidado, né, para não ficar também numa divulgação com interesses que não combinam com a Escritura. Como eu vinha dizendo, eu entendo o relatório até para nos fazer pensar, olha, nós podemos esse ano fazer mais relatórios com devido cuidado, né? Sem ser alardioso, não sei se existe essa palavra, sem ser algo para disputa, né? Vamos ver quem que fez mais, tomem cuidado, nós devemos tomar todo cuidado, e se ninguém vir, se não for divulgado, não há problema, o mais importante é a glória de Deus. Mas se não contabilizar, irmãos, eu estou na Igreja Presbiteriana do Brasil, volto a dizer, que é uma igreja zelosa, né, em organização. A organização é boa, Deus é organizado ao extremo, mas cuidado com extremos. Extremismos matam, né, no sentido pejorativo agora. Ficar naquela ânsia, mas não contabilizou, mas isso aqui, tome cuidado. Então, a assistência cristã não é politiqueira, como não é mero teatro. Ela não pode ser politiqueira, ela não pode ser um mero teatro. É o que Jesus está nos ensinando aqui, né, das possibilidades do texto, essa que é a verdade. Então nós devemos tomar o devido cuidado. Quando, pois, derem ajuda a alguém que de fato precisa, ou exercerem misericórdia, ou fizerem a doação a alguém pobre, né, o mais pobre dos pobres, não toque trombeta, lembrando que o toque de trombeta era no contexto de guerra, também para avisar, né, perigos, para avisar que alguma coisa estava acontecendo. Não saia tocando trombeta, olha, estou avisando, tá bom? Todo mundo escuta aí que eu fiz tantas coisas. Nesses dias nós estamos vivendo, o que vai ter, agora voltando para o chamado, né, secular aí, o que vai ter de político se valendo disso, cuidado, irmãos, cuidado. As intenções por detrás, inclusive, de determinada população, que cuidado com a população. É uma atitude politiqueira, enganosa, mentirosa. Tomar todo cuidado. Agora, a igreja não pode ir nessa linha.
Sabemos que muitos vão nessa linha, vão aproveitar desse momento, como estão aproveitando. Estão tirando proveito desse momento de desgraça para muita gente. Não se importa com a dor dos outros, não. Aí pinta uma cara de bonzinho, como governadores, prefeitos e coisa e tal, que estão preocupados com a população. Quando não estão preocupados nada. Estão macunados entre si, estão armados, estão em politicagem suja. Nesse maldito esquema de corrupção, que está em todos os lugares. Só não bate um desânimo no coração da gente, porque Deus é o Senhor absoluto. Ele é o maior de todos. Mas tome bastante cuidado, porque muita gente, eu não quero dizer que todo, não vou generalizar, mas muitos por aí, né, que estão querendo mostrar um cuidado com o povo, estão interessados em si mesmos. Não estão em cuidado com o povo nada não. De jeito nenhum. Então, bata aqui na tecla. Determinados decretos é para, inclusive, ajudar numa corrupção. Devemos tomar todo o cuidado. Agora, voltamos para a igreja. Na fala do mestre amado do Senhor Jesus, assistência não é politiqueiro. Não é. Não pode ser. Versículo 3 diz: Tu, porém, ao dares a esmola, ou ao dares a ajuda, eu já falei aos irmãos, né? Com devido cuidado aqui, mas essa tradução para esmola não caiu bem, né? Fica muito aquela ideia, eu sei que talvez nem para todo mundo, de você dar umas moedinhas para aquele que está à beira do caminho, né? Não se trata disso, né? A ajuda aqui é alguém que de fato precisa, alguém lesado, alguém num momento complicado, difícil, de escassez, alguém que precisa receber misericórdia, um ato bondoso. Tá? Não estou dizendo que isso não envolva também, quem sabe, alguém que está à beira do caminho, aí, algum andarilho, mas não é só isso, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção aqui. Tu, porém, ao dares então a devida ajuda, ou a esmola, ou ajudar o pobre, ou exercer misericórdia, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Jesus já usou a metáfora, né, da trombeta. Já usou aí, no caso, a figura, né, da trombeta, para mostrar, não toque, não faça barulho, não faça alarde. Não avise, não. Como num contexto de guerra, ou em outros momentos de perigo. Não toque trombeta, não. Não faça barulho ao ajudar alguém. Ele está dizendo também, quando ajudar alguém, está usando uma outra expressão que até era comum que uma mão faz, ainda hoje tem um ditado, né? Criou-se um ditado popular. O que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Isso tem um sentido muito interessante, porque está citado aqui pelo Senhor Jesus, né? Então, você vai ajudar alguém, cuidado, né? Você precisa falar para o outro, precisa destacar para o outro. Então, bastante cuidado. Tu, porém, ao dares a esmola, ou dar a ajuda que é devida a alguém que de fato precisa, não, então, a tua mão esquerda não precisa ficar sabendo o que faz a direita. Um exemplo, né, um dito popular, mas usado pelo mestre aqui de uma maneira simples, não simplista, para entendermos como nós temos que agir. Esse ignore aqui vem do gnóstico do grego, que aponta, para além de outras coisas, para conhecer e entender, estar ciente ou tomar conhecimento. Tá? Então aquele que ajuda por ser cristão, querendo olhar e copiar o caráter de Cristo, ele não tem que sair por aí explicando para um e para outro, mostrando, falando. Ah, você viu quanta coisa que eu fiz? Na verdade, o que um faz, uma mão faz, a ideia de que o que um faz, o outro não precisa conhecer e entender, não precisa ficar dando detalhes, não precisa ficar falando para um e para outro. Com isso aqui, irmãos, eu aprendo ainda que a assistência cristã não é logomarca, né? Não é um logo, é aquele que faz a propaganda. Tem gente que usa isso, né? A ideia de uma mão não saber o que a outra fez, lembrando que isso aponta para comentários entre pessoas. Eu sei que no campo do negócio, uma das necessidades do negócio é o que? É propaganda, é divulgação. Mas no campo cristão, no que diz respeito ao ato de misericórdia e ajuda, não tem que ter um logo, né? Ó, vem nos ajudar, porque já ajudamos 300, né? Nada disso. Eu não estou dizendo com isso também que não tem que ter pedido de ajuda. Quando for pedir determinada ajuda, ó, nós precisamos dar assistência a pessoas que de fato precisam, né? Estou falando de uma maneira mais simples aqui. Mas não precisa expor. Não precisa estampar.
Essa é a fala do Mestre, do Senhor Jesus, que não pode ser entendido como alguém incoerente, porque Ele é o Mestre, o Senhor, o Mestre dos Mestres, o Senhor absoluto. Ele diz, não precisa uma mão ficar sabendo o que faz a outra, tomar conhecimento com detalhes. A igreja não pode usar isso como logomarca, né? Colocar como um logo, então, atrás de si na igreja, e olha quantas pessoas que ajudam. Então venham para a igreja tal, porque olha quantas pessoas nós ajudamos, olha quantas pessoas nós podemos ajudar. Não, olha aqui, uma das nossas marcas é atender dificultosos, gente em dificuldades. Olha, nós ajudamos esse. Aí expõe as pessoas. Então, bastante cuidado. Todo cuidado. E como eu já disse aqui, para a pessoa que recebe ajuda é humilhante. Nós precisamos pensar de todos os pontos de vista. Acima de tudo, para a glória de Deus, nós devemos fazer em cuidado, obedecendo ao que o Mestre está ensinando, mas em cuidado com o próximo também, o princípio da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que fica a situação de alguém que recebe ajuda e de repente ele vê o nome dele rodando, sendo dito por aí? É constrangedor, é humilhante. Né? De repente ele escuta alguém falando, olha, né, eu ajudei tal pessoa, vem cá tal pessoa que eu te ajudei, fala aqui que jeito que eu te ajudei, fala aqui o que eu te dei. Isso é constrangedor. Nós precisamos tomar o devido cuidado. Então, a assistência cristã não é mera logomarca, não é para usar como logo, para estampar, para mostrar. Aliás, muita coisa não precisa mostrar, não precisa se divulgar. Em cuidado para produzir a glória de Deus e em cuidado com o próximo, com aquele que precisa de cuidado. Mas, irmãos, o 4º versículo diz, para que a tua esmola, ou a tua ajuda ao pobre, ou o teu ato de misericórdia, percebe que algumas vezes repetiu isso. É a mesma expressão, repito. Está lá no 1º versículo para guardar e exercer a vossa justiça. De onde foi traduzido justiça aqui? É a mesma palavra do versículo 2, 3, né, e depois o 4, quando cita esmola. Tá bom? Bom, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Percebe que Jesus está trabalhando. E é sempre bom ouvir o Mestre. No que diz respeito à assistência cristã, ela é discreta, ela é secreta, ela é cautelosa, ela é de fato de boa postura. Ela não é politiqueira, como já falei aqui, acabamos de falar. Ela é cuidadosa. Então vamos fazer uma análise, né? A igreja tem que andar nessa linha. E diz, para que a esmola, para o que você faz em secreto, que é o correto, né? O secreto aqui é o kriptos do grego, que aponta para o que fica interno, o que permanece oculto ou em segredo. Eu volto de novo à estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil, dentro da estrutura dela. Né? O que foi tratado em reuniões da liderança, fica nas reuniões da liderança. Né? Que em determinados momentos tem que discutir, né? Quem foi ajudado, quem não foi ajudado, a devida prudência, em cuidado inclusive com os irmãos, em cuidado com os maus comentários, tomar todo o devido cuidado. E muitas coisas ficar em secreto, em segredo. Né? Como foi bem traduzido aqui, e a partir do termo grego kriptos, repito, que é o que fica interno, aquilo que permanece oculto, que não precisa ser divulgado. Então, irmãos, né, essa expressão também aqui, para que o teu pai que vem em secreto te recompensará, o recompensará aqui é o faneros do grego, que aponta para tornar público, manifestar ou fazer notório. Lembrando que aqui é uma conexão até mesmo com a volta de Cristo, com a parousia, com o juízo final. Irmãos, eu me lembro aqui da fala de Jesus em Mateus mesmo, quando ele fala da volta dele, ele diz que ele vai dizer para um grupo, né, que vai ser colocado à sua esquerda, e são os cabritos, apartáveis de mim para o fogo eterno, ele vai dizer assim, eu tive fome, eu tive preso, repetindo e lembrando que não é qualquer preso, tá? Deus está em todos os presos, de jeito nenhum, nos cristãos, homens e mulheres fiéis a Deus, presos justamente. Agora, aí Jesus diz lá, para eles assim, vocês não foram me visitar, né? Quando eu estava com sede, não deram, vocês me deram de beber, tive fome, deram de comer, eu estava preso, foram me visitar. Me chama a atenção que até os próprios eleitos lá, os cristãos, eles ficam assim, admirados, porque quando que nós fizemos isso?
Não é porque eles perderam a memória, é porque o que é realmente cristão, ele não tem aquela ânsia de ser destacado. Tem gente que se não for destacado, morre. Acaba com a raça dele. Gente do céu, vamos olhar para Deus. E a recompensa aqui, que vem de Deus, não entenda que é só nesse contexto nosso aqui. Pode ser aqui, Deus trazer à tona o que você é e faz, mas de uma maneira perfeita, espetacular, né? Infalível, virá no juízo final. E você vai estar no grupo, vocês me deram quando? E aí é Jesus literalmente? Ou são servos dele? Porque quando eu dou assistência para um servo do Senhor, eu dou assistência direta para ele. E eu, como já disse aos irmãos, me chama a atenção como que os próprios salvos, eles então, me parece no texto que eles estão admirados. Nós fizemos? Fizeram. Diferente dos outros que estão assustados. Mas nós fizemos sim, quanto que nós não fizemos? Porque o ímpio é assim, não. Ele acha que ele fez. Não, eu fiz. E até contabilizei, eu fiz muito. Mas o cristão não, ele faz em prudência para a glória de Deus, não fica divulgando, nem alguém que tem essa ânsia, necessidade, como vim dizendo, mesmo dentro das igrejas, irmãos, tem gente que tem uma necessidade. Se não for destacado, ai da igreja, ai de todo mundo. Se é para a glória de Deus, porque se não for é uma maldição, é uma desgraça qualquer trabalho, ao passo que nenhum trabalho para o Senhor e no Senhor, como diz Paulo, é vão. E é pensando na volta de Cristo que Paulo diz para a igreja lá em Corinto, para serem sempre abundantes na obra do Senhor fazer. Mas fazer visando quem? Senão, inclusive, vai ficar um cansaço. E eu vejo que muitas vezes, a nossa igreja, nossa denominação, eu sei que outras também passam por essa dificuldade, mas a nossa denominação tantas vezes tem um cansaço no povo, porque a motivação está errada. Conselhos por aí, juntas diaconais, o PH, SAF, o MP, e por aí, as divisões da igreja, o povo está cansado, sabe por quê? Porque também parece que está muito assim só no campo do humano. Cadê a visão que é para a glória de Deus? E quando é só para contabilizar, só quando é para mostrar, só quando é para ficar visível diante dos homens, é cansativo demais, não tem valor nenhum. Agora, quando é para Deus, eu sei, e não faço, eu devo fazer para honrar a Deus. E Ele, que não é injusto, para não reconhecer o nosso trabalho, Ele, a ideia de recompensar, tornar público. E de maneira espetacular e perfeita onde? Para mim essa palavra remete lá para o juízo final, como estou dizendo aos irmãos. O prêmio vem de Deus. A recompensa que é amistosa aqui, algumas versões traduzem como galardão, e tem gente que pensa galardão de todas as formas. Nós já estudamos galardão na igreja, voltamos com o tema a qualquer momento, mas tem gente que acha que galardão é um prêmio a mais, né? No céu vai ter degraus. Então o primeiro degrau é para quem tem mais galardão. Lembrando, a graça iguala a todo mundo. O prêmio aqui que vão receber os cristãos, e falando em termos de auxílio, de ajuda aqui, então não precisa também correr para ajudar. Não, eu vou ajudar bastante gente. Eu vou ajudar bastante gente. Porque aí chegando no final, Deus vai destacar o meu nome. Não vai não. Ele vai falar com o povo dele. E eu estou envolvido, estou no meio, muito bem. Não age igual esses, não vai agir como os que acreditam no aperfeiçoamento da alma. Não é? Grupos ditos religiosos que exercem auxílio às pessoas para contar ponto. Aí ficam desesperados, né? Aí corre, né? Vamos dar cestas básicas, vamos ajudar com dinheiro, vamos dar brinquedos para as crianças no final do ano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Investe Papai Noel, coisa e tal. Gente, para contar ponto, significa nada. E vai permanecer a fala de Jesus dizendo: eu estive com sede, não me deram de beber, com fome, não me deram de comer, preso, não me visitaram. Mas quando nós fizemos, né? Eu liderei uma ONG lá que ajudava tanto. Liderou, nada, não conta nada. Não vai adiantar nada no final. Absolutamente nada. Ao passo que aqueles que seguem o Mestre, que são cristãos, vão receber do próprio Deus, que tornará público. Eu estive e vocês fizeram. Estive com fome, me deram de comer, né? E a igreja até vai se surpreender. Fizemos, mestre. Fizeram. Mas entendendo que
A salvação é sempre pela graça de Deus. E as obras que Deus quer que andemos nelas foram preparadas de antemão é para nos mostrar e credenciar como cristãos. Então o cristão não tem razão, ele não tem motivação para dizer eu vou ajudar para ter ponto. Ponto por quê? Se em termos de salvação é nos méritos de Cristo, está pronto. Eu não sou do aperfeiçoamento da alma, então não preciso fazer para angariar pontos? Não. Então vamos tomar todo cuidado. Pois não. Participação da Érica, um questionamento dela. Pastor, se a finalidade da divulgação, da entrega de doação for a transparência e a prestação de contas a todos que ajudaram com as doações para certa instituição, por exemplo, continua sendo pecado? Não continua sendo pecado. É lógico que tem casos que nós entendemos. Eu até citei aqui, na nossa igreja mesmo, tem relatórios, tem toda uma organização. Agora, não pode cair o cuidado com a pessoa ajudada. Não pode. Percebe que o texto tem um tom de cuidado com quem recebe ajuda também. É para a glória de Deus, acima de tudo. É para eu não agir como os hipócritas, como os falsos aos judeus. E é para preservar o que é ajudado. Agora, por outro lado, né, a própria Bíblia vai mostrar a igreja primitiva exercendo, né, fala em Atos que eles tinham tudo em comum, nenhum necessitado havia entre eles, porque os que tinham vendiam e davam aos que não tinham. Então percebe que isso é um relato. Agora, um relato que não expõe o que é ajudado. Tá? Então, se eu tenho que prestar relatório, irmãos, então eu vinha respondendo a questão da Érica e aí recebendo a participação também do Rafael, lembrando que a igreja tem que ter a prudência, né, em relação à ajuda com os pobres. Até porque tantas vezes nós sabemos que pessoas que são contabilizadas como pobres são aqueles que às vezes recebem muito e jogam até fora, né, enquanto que outros que de fato precisam não são contemplados. Então a igreja tem que ter muita prudência, inclusive, até mesmo para fazer uma avaliação, né, para ter um critério para ajudar, tá certo? Espero ter aí ajudado os irmãos e agradeço pela participação. Tá tudo ok? Só uma pausa aqui, irmãos, para perguntar. Tá tudo ok? Sim? Sim, eu acho que pode continuar. Ok? Nós vamos continuar então, irmãos. Já estamos aí indo para os finalmente. Lembrando que, no versículo 4, né? Irmãos, só nós tivemos uma interrupção aqui. Tudo certo? No assistente, tá ok? Pra mim não tá, mas aqui na live parece que tá. Mari, okay. Você disse que tá na mesma. Pra você tá continuando, seguindo? O Mateus disse que começou outra. Pra mim não aparece outra e também parou a minha. Tá. Irmãos, então, de qualquer forma, eu vou pedir aos irmãos que continuem acompanhando aí, eu vou seguir aqui, tá certo? Pode continuar. Muito bem, o quarto versículo, então, como nós vimos dizendo, nessa nossa avaliação do Sermão do Monte, e nesse entendimento, né, da assistência cristã, à luz da fala do próprio Senhor Jesus, ela visa a recompensa que vem de Deus. Agora, eu acho uma coisa interessante aqui, que me parece que na Almeida, revista e atualizada, houve um corte, ainda que aparentemente pequeno, mas em relação ao original grego, que seria assim um versículo, né? Ficaria assim o versículo. Deixa eu confirmar aqui para os irmãos, ficaria assim um versículo. Para que a tua ajuda ou o teu ato de misericórdia fique em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará, e o teu Pai que vem em secreto, ele mesmo te retribuirá a ti em público. Assim é a expressão no grego. Mas me parece aqui, irmãos, aliás, não me parece, é o real, que a Almeida Revista e Corrigida, ela manteve isso. Ela diz lá no versículo 4, ó, para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu Pai, que vê em secreto, né, e ele então te recompensará publicamente. Só essa expressão publicamente que da revista atualizada foi cortada, tá? Que consta então nos manuscritos gregos. Tá joia? Então lembrando aqui que a palavra faneros aponta para tornar público. Quem vai tornar público os atos que nós temos como servos de Deus, como cristãos?
é o próprio Deus, tá certo? Pois não, nós temos aí participação. Uma participação aqui do David, ele está perguntando: Pastor, como podemos fazer a diferença entre dar o merecido reconhecimento para certas ações e ao mesmo tempo não vangloriar? Exato. Na verdade, o fato de Deus se recompensar em público, vamos ver se eu consigo alcançar a resposta para o David. Vem do próprio Deus. Eu disse que tem uma ligação até com o juízo final, isso é extraordinário, mas não deixa de ter ligação com aqui e agora também. É lógico que muita gente de maneira justa é premiada, destacado, né, com a devida justiça, mas há de se tomar um cuidado, né, para que a glória seja dada sempre a Deus. Como, né, a pergunta dele foi como diferenciar, né, me faz lembrar aí. Como podemos fazer a diferença entre dar o merecido reconhecimento para certas ações e ao mesmo tempo não vangloriar? Então, reconhecer o que o outro faz, eu tenho que fazer sempre. Eu fui beneficiado, cabe a minha gratidão, reconhecer o que o outro fez. Aquele que recebe a gratidão, habilidade, tá? Então, eu espero ter ajudado, não sei se é nessa linha que vai, tá bom? Se não for, eu David e outros perguntam novamente, ok? Bom, em último lugar aqui, então, a partir do 4º versículo, a assistência cristã é premiada pelo próprio Deus. Lembrando que para a salvação é mérito de Cristo. Então nós não vamos fazer assistência, por isso que a igreja não pode se confundir. Ela não é um centro de ação social, ela é a comunidade então cristã, da adoração, da meditação, da edificação na palavra de Deus, mas ela também é a comunidade que exerce a misericórdia, a caridade, que ajuda a começar dos seus, ela exerce misericórdia, ela vai ajudar a quem de fato precisa, mas isso não para contar ponto diante de Deus, porque não há necessidade disso. Tendo em vista que Jesus é que pagou o preço pela nossa salvação, eu não conquisto um lugar lá no céu fazendo alguma coisa para Deus. Senhor, se eu não for para o céu, olha, eu doei tanto em dinheiro. Senhor, se eu não for para o céu, eu doei tantas cestas básicas. Senhor, se eu não for para o céu, eu empreguei tanta gente. Não é. Muito embora as boas obras são qualquer coisa, aquelas que Deus nos faz andar nelas. Não é para produzir salvação. Isso é com Cristo. Ofende ao Senhor se não reconhecermos que isso é mérito de Cristo. Tá? Ao mesmo tempo, então, que a assistência cristã ela é premiada pelo próprio Deus. Ainda que haja fragmentos disso ao longo da nossa caminhada, que os irmãos me entendam bem. Ou seja, alguém que é bondoso, que faz para a glória de Deus, ele vai ser destacado, ele vai ser visado, mas de uma maneira absoluta, coerente, né, da maneira mais esperada, Deus é o melhor. Então, não há o que, na verdade, o que pague isso, não há o que compare. Infeliz daqueles que exercem assistência ou fazem algum tipo de assistência com outros objetivos, como citado no texto pelo mestre. Né, com duas caras, né? Um lá no fundo está dizendo, não estou ajudando por prazer nada, e lá fora está, como que eu tenho dó do ser, como que eu me sensibilizo com a sua situação. Duas caras. Ou aquele que toca trombeta, faz barulho, que quer que todo mundo saiba. Ou aquele que expõe, então, e com isso, o que precisa de ajuda. Feliz é aquele que faz e sabe, acima de tudo, eu sei que Deus, é para a glória de Deus que eu faço. E é Deus que vai me recompensar à luz do texto, em público, de maneira extraordinária no juízo final, na volta do Mestre. O que vai acontecer, todos nós veremos que vai acontecer. Né? No dia que Deus já estabeleceu, um dia determinado por Ele. Então, irmãos, a partir do texto lido de Mateus 6, de 1 ou do 1º ao 4º versículo, que é parte do Sermão do Monte, nós podemos aprender com esse texto, além de outras coisas mais, dessa fala extraordinária do Mestre, que a assistência cristã não é uma assistência teatral, não é mero teatro, não é uma assistência politiqueira. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos nos livrar disso. Não dá para aguentar a igreja caminhando nessa linha, não.
Né? No chamado do mundo, aí tudo bem no sentido de que é isso mesmo que tem acontecido. Mas na igreja, pelo amor de Deus, né? Como dizia um professor nosso, tem dó. Não dá. Então assistência não é politiqueira. Assistência não é uma logomarca, não vamos nos valer disso. Durante a pandemia do coronavírus, nossa igreja fez isso, olha, exaltem a nossa igreja. Nada disso. Não, nossa igreja fez, louvado seja o Senhor, adorado seja Deus, a glória é dele, e que ele continue cuidando dos que precisaram, dos que precisam. Vamos tomar cuidado. Porque já estão surgindo, vão surgir os marqueteiros aí. Aqueles que não andam segundo o evangelho, que se dizem cristãos ou líderes. Que já estão querendo expor, mostrar na TV aí, e por aí vai. Então ela não é politiqueira, não é uma logomarca, não é mero teatro. E ela é premiada, sim, por Deus. Ou ela é destacada, elogiada pelo próprio Deus. Retomando a fala que eu já disse do mestre, para os seus escolhidos, para os chamados, para os cristãos, né, que aqueles que ele vai dizer também, vinde benditos de meu Pai, e diz, vocês fizeram, eu tive, vocês fizeram, fome, me deram de comer, sede, me deram de beber, estando preso, me visitaram, lembrando os presos cristãos, homens e mulheres de Deus, que se assistem mutuamente, como diz e relata o livro de Atos, como era a igreja primitiva. É nessa linha que nós temos que andar. Então vamos parar de ser meninos na fé, entendam agora no sentido geral, né? Não exatamente interpretando que os irmãos que me ouvem são, mas tem que parar, né, com a infantilidade, né, com a pequenez, inclusive, na espiritualidade. A gente tem que crescer à luz da Escritura e entender que nós precisamos andar segundo o que o Mestre nos mandou, o que ele nos ensinou. E em termos de assistência, em termos de ajuda, em termos de ato de misericórdia, ou de doação a alguém pobre que de fato precisa, ou que empobreceu, porque no caso nosso, essa pandemia vai levar muita gente a uma situação tão complicada, já tem levado. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Para quem nós vamos fazer acima de tudo? É para Deus, para a glória de Deus. Não vá tocar trombeta, não precisa sair contando para todo mundo, lembrando que não é teatro, lembrando que não é por politicagem, lembrando que não é para usar como logomarca, e lembrando que isso é premiado, é para a glória de Deus, porque é Ele que vai destacar acima de tudo, é para Ele. E ouvir da boca de Deus no final, por meio de Jesus, se vocês fizeram, é algo extraordinário, sem dúvida alguma. Eu espero ter alcançado o entendimento dos irmãos e das irmãs. Esse é o bloco que nós tínhamos que estudar hoje. Deus colocou então diante de nós, colocou no meu coração, ainda que nós estamos fazendo uma exposição aqui, né, versículo a versículo, do chamado então assim, Sermão do Monte, pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Alguma dúvida? Alguma participação? Tivemos a possibilidade de todo mundo terminar a ajudar a gente? Não sei, né? Não? Ficou um pouco pela metade, né? Mas tudo bem. Esperamos em Deus que todos vão conseguir depois. Tá joia? Vamos orar? Vamos encerrar, irmãos. Se Deus quiser, estaremos de volta, então aí no final de semana. Se as coisas não mudarem, Deus é que sabe de todas as coisas, nós estamos aguardando em Deus acima de tudo. Desejo que Deus abençoe os irmãos. Oremos ao Senhor juntos aqui. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo que podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado pela boa orientação do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por Jesus, e em nome dele eu peço as bênçãos do Senhor novamente sobre esses meus irmãos e irmãs que nos acompanharam, que nos acompanham, aqueles que ainda vão assistir. Peço a Tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o mundo, nesse momento que nós estamos vivendo. Peço a Tua misericórdia sobre a vida das famílias enlutadas, de pessoas que perderam seus entes queridos. Peço a Tua misericórdia, ó Deus, a misericórdia do Senhor sobre a vida de irmãos, ó Deus, que também estão enfrentando momentos difíceis, de desemprego já, situação financeira complicada. Senhor, tem misericórdia. Confiamos no Senhor acima de tudo. A nossa esperança é o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos, pedindo isso, e já agradecidos pelo Teu paternal cuidado, pela Tua assistência que é sem igual. Planta a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus,
nós oramos e em nome dele nós te agradecemos. Amém. Irmãos, obrigado pela permanência dos irmãos, pela paciência dos irmãos. Que Deus muito os abençoe. Como já disse, se nada mudar, nós voltaremos, e se assim Deus quiser, voltaremos no final de semana, na nossa escola bíblica dominical e no nosso culto à noite, às 19h30. Então, a escola dominical às 9h15 e o culto às 19h30. Se a igreja voltar às suas atividades, né, a nível de igreja presbiteriana, nós vamos aguardar e aí depois, dentro daquilo que é uma boa prudência, gradativamente voltar, quando for então aí o melhor momento, avisaremos aos irmãos, mas nós temos aí a pretensão, se Deus assim o quiser, e nos abrir as portas para isso, de continuar então gravando ou mesmo transmitindo as nossas programações. Aí na medida do possível que os irmãos puderem então todos assistirem, acompanhar, nós ficaremos agradecidos. Mas desde já eu agradeço, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, fiquem todos com Deus, fica aqui o nosso muito obrigado e que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.